Salve, salve, rapaziada do Prodesc, professor Maurício aqui na área, para a gente dar sequência aí aos nossos estudos de história, né? A gente já vem começando a estudar a história lá desde os primórdios, né? Desde os chamados tempos das cavernas. Então já vimos a pré-história, vimos o início da antiguidade, né? A partir da invenção da escrita, estudamos o Egito Antigo, estudamos os povos da Mesopotâmia, e hoje a gente vai mudar o eixo, nós vamos para a Antiguidade Ocidental. Todos os povos que nós estudamos na Antiguidade é da Antiguidade Oriental, né? Egito, Mesopotâmia, enfim. E hoje nós vamos para a Antiguidade Ocidental. Hoje nós vamos estudar, meus queridos, a Grécia Antiga. A Grécia é importante a gente destacar, ela é, sem sombra de dúvidas, o grande salto, né, o grande ponto de partida da cultura ocidental, né? Mesmo que vários historiadores entendam que o Ocidente, em termos de construção histórica, ele tenha surgido propriamente na Idade Média, é inegável que a Grécia seja aí a mola mestra, né, da produção cultural do Ocidente. Isso primeiro porque os gregos são responsáveis, por exemplo, por adaptar o alfabeto fenício, né, para o grego, e posteriormente os romanos adaptaram esse alfabeto, e é esse o alfabeto fonético que nós utilizamos até hoje em dia. Então, o legado cultural dos gregos, ele é extremamente importante e nós vamos destacá-lo aqui nesse começo de aula. Porque, gente, é importante a gente pontuar o seguinte: qual é a grande questão da Grécia que acaba sobrando aí, que acaba sendo o ponto central do Ocidente? É o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro da produção cultural da Grécia. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês essa palavra que muita gente não conhece, então deixa eu puxar aqui uma flechinha para vocês e colocar na tela o antropocentrismo, certo? Que é a ideia do homem como centro de todas as coisas. Isso significa o quê? Significa que o homem ele está no centro da produção cultural. Diferente, por exemplo, do que vai acontecer depois na Idade Média, e você vai estudar aqui com a gente esse conteúdo, em que Deus ocupa essa centralidade. E é importante que vocês entendam o seguinte: isso não tem a ver com fé, não tem a ver com ter mais ou menos fé, com estar Deus ou homem no centro das coisas. A questão é o potencial explicativo. Porque, veja bem, se você hoje, por alguma razão, se você, sei lá, descobrir que está com uma doença de um tipo mais grave, né? Sei lá, você está com câncer. E a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é procurar o tratamento médico adequado, né? Claro que junto a isso você até pode rezar, você pode pedir aí para as forças espirituais que você acredita, você pode fazer o que você quiser, mas você vai fazer o tratamento médico. Por quê? Porque você entende que é o tratamento médico que mais tem chance de funcionar para salvar a sua vida. Isso significa o quê? Significa que as coisas do homem, as coisas desenvolvidas pelo homem, a relação de causa e efeito do mundo é o que está no centro das explicações e no centro das projeções que a gente vai fazer. No caso da Idade Média não era assim. Foram os gregos que inventaram essa ideia do homem como centro da produção cultural. Não é à toa, por exemplo, que nós vamos ter a democracia surgindo na Grécia, e o que a democracia nada mais é do que o homem como personagem fundamental da política. Não é à toa, por exemplo, que a filosofia vai surgir na Grécia, que é a razão do homem. Eu vou falar um pouco mais da filosofia daqui a pouquinho. Outra questão interessante e importante que nós devemos destacar também é a questão dos deuses, das divindades gregas. Os gregos eram politeístas. E os deuses gregos tinham características humanas, eram representações antropocêntricas. Isso significa o quê, galera? Para a gente falar assim de modo bem objetivo. Os deuses gregos, além de ser sobre-humanos, né? Então eles tinham poderes aí que os seres humanos não têm, mas o temperamento dos deuses eram comportamentos humanos. Então eles sentiam raiva, sentiam inveja, amavam, odiavam, perseguiam, cobravam.
Então essa é uma o quê? Uma projeção humana colocada sobre o panteão de deuses gregos, né? Então, gente, é sempre importante a gente entender essa centralidade do comportamento humano na civilização grega. Eles são os primeiros a fazer isso. As esculturas, gente, elas representavam sempre as formas humanas. Vocês certamente já viram aquela escultura do pensador, né, que é um cara que está assim, ou então aquelas esculturas em homenagem aos Jogos Olímpicos, em que o cara está arremessando um disco. São esculturas famosíssimas, nada mais são do que esculturas de pessoas, né, figuras de seres humanos. E eu sempre costumo dizer que a filha, claro, né, o legado fundamental da Grécia para o mundo foi a democracia. Mas a democracia deixou uma filha linda. Eu sempre digo isso. A filha mais linda da democracia é a filosofia. Opa, peraí que saiu aqui o slide. Pronto. A filha mais linda da democracia é a filosofia. Por quê? Porque a filosofia vai ser uma proposta de entender o mundo através da razão e vai propor essa transição do mito para a filosofia. Porque o mito ele é uma explicação sobre o mundo, sobre a vida, que eventualmente ela recorre a aspectos mágicos para explicar coisas objetivas. E a filosofia vai sempre buscar questões racionais para explicar o que é cotidiano da vida do dia todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existia uma lenda na Grécia Antiga que era a lenda da deusa Deméter. A deusa Deméter era a deusa da agricultura. Então os gregos cultuavam a deusa Deméter porque entendiam que se ela fosse bem cultuada, bem homenageada, a colheita seria farta e essa coisa toda, né? E a deusa Deméter, segundo a mitologia grega, ela tinha uma filha lindíssima chamada Perséfone, mais um espetáculo, coisa mais linda. E eles viviam no Monte Olimpo, como todos os deuses, né? E tudo mais. E Deméter e Perséfone eram muito apegadas as duas, mãe e filha, né? E aí o que acontece? Um belo dia o Hades, que é o deus do submundo, não confundir com demônio, porque não existe esse conceito ainda, isso vai ser um conceito criado pela Igreja Católica depois, mas o deus do submundo, ele vive no subterrâneo. Ele vai ao Olimpo para falar alguma coisa com Zeus, para conversar com Zeus sobre um determinado assunto, e chegando no Olimpo ele encontra a Perséfone e ele se apaixona pela Perséfone perdidamente. E leva a Perséfone para ser esposa dele no submundo. A Perséfone virou a rainha do submundo. A Deméter, na ausência da filha, ficou muito triste. Ficou muito triste, ela chorava muito, chorava. E ela estava desenvolvendo um quadro de tristeza muito grande e a consequência disso era o seguinte: não nasciam mais alimentos na Grécia. As pessoas plantavam, mas a coisa não vinha. E se vinha, vinha minguado, não dava. E aí o Zeus precisou interferir, certo? O Zeus foi no submundo falar com o Hades. Falou, olha, Hades, o teu romance aí tá me gerando um problema. Porque a Deméter tá que só chora e o povo lá tá passando fome, né? E aí como é que nós vamos resolver esse negócio aí do pessoal passando fome para tu viver o teu romancezinho aqui? Vamos tentar encontrar uma solução. O Hades já falou. Eu não vou me separar dela jamais. Eu amo ela, minha esposa. Tudo bem. Aí o Zeus faz a seguinte proposta. Então vamos fazer o seguinte. A Deméter fica 6 meses com a Perséfone lá em cima e você fica 6 meses com a Perséfone aqui embaixo. E aí a gente equilibra. Você fica 6 meses com a sua esposa e a mãe fica 6 meses com a filha. O Hades observou, entendeu que era uma solução viável, porque ele continuaria casado com ela e resolveria o problema da agricultura. E aceitou. Resultado: 6 meses a Perséfone com a mãe, 6 meses a Perséfone com o marido. Esse mito era utilizado para explicar o ciclo do trigo na Grécia Antiga, que ele nascia por meio ano e por meio ano não tinha jeito de nascer. Obviamente hoje nós sabemos que isso se dá por condições climáticas. Mas como que nós sabemos isso? Através do uso da razão.
através da reflexão sobre a razão, sobre os ciclos da natureza, sobre solo, sobre chuva, sobre temperatura. Eles não tinham ainda isso. Então, quem vai substituir o mito vai ser a filosofia na capacidade de explicar o mundo. E a filosofia é a mãe de todos os saberes. Ela é a mola mestre de todos os saberes. A filosofia é a base da ciência moderna, a filosofia é a base da medicina, é a base da matemática, é a base da física. A filosofia é a base de todos os conhecimentos. E é uma criação dos gregos. Outra coisa importante, galera, olha aqui, ó. Os gregos se organizavam em cidades-estado, certo? Essas cidades-estado aqui, elas eram uma organização política, e eu preciso que vocês fiquem bem ligados nisso, porque os gregos vão utilizar essa organização e muita gente fala bobagem assim, não pensa, né, a Grécia como o Império Grego, a monarquia grega, o rei da Grécia. Não viaja, pelo amor de Deus. Eram cidades-estado independentes uma da outra. Cada cidade tinha as suas leis, tinha o seu governante, tinha a sua forma de administração, tinha suas características políticas e sociais, mas elas eram isoladas, elas eram separadas uma da outra. E aí talvez vocês pensem o seguinte, tá, mas para aí, professor. Se elas são independentes uma da outra, se a gente não está falando de um reino, de um império, de uma fronteira, por que a gente chama todo mundo de Grécia? Por causa da cultura. As características comuns a esses povos todos eram os mesmos deuses, as mesmas festas e as mesmas celebrações, certo? Então esse é um ponto importante para a gente começar a falar sobre os gregos. O elo cultural que os unia, aliás, como povo, era a cultura, o idioma, a religião, as celebrações religiosas, tudo isso era igual para todos eles. Então, vamos entender aqui como que a Grécia se forma, né? Primeira coisa que você tem que apagar da sua cabeça. Pensar no país Grécia, né? Que fica na Península Balcânica ali e tal. Esqueçam isso. Porque, na verdade, a Grécia não tinha uma unidade territorial. As cidades gregas elas eram espalhadas pelo norte da África, pelo sul da Europa, pela Ásia Menor. As cidades eram todas espalhadas, só porque elas compartilhavam da mesma cultura. Pô, professor, mas aí eu tenho que entender como é que gente com a mesma cultura foi parar tão longe uns dos outros. É isso que a gente vai começar a entender agora. Olha só, a Grécia, galera, ela foi povoada por 4 povos de origem indo-europeia, que são os aqueus, os jônios, os jônios, os eólios e os dórios, certo? Que eram povos que viviam aí na Ásia Central e vão em direção ao mar Mediterrâneo, né? Os aqueus, eles ocuparam a península do Peloponeso, que é o atual território da Grécia, atual, né? Eles ocuparam esse território da península do Peloponeso inicialmente e ficaram nessa região até aproximadamente 1100 a.C., quando foram invadidos pelos dórios, certo? E aí veja bem, os dórios tinham armas de ferro. Eu expliquei isso para vocês na aula de pré-história, que tinham algumas armas de metal que eram mais resistentes que outras. Era o caso dos dórios e dos aqueus. Os aqueus tinham armas de bronze e os dórios tinham armas de ferro. Então, batia espada com espada, os dórios saíam ganhando. E aí os dórios conquistam a península do Peloponeso. A maioria dos aqueus consegue fugir, então eles vão se espalhar para várias regiões, para a ilha de Creta, para o norte da África, para a Ásia Menor, eles vão fugir os aqueus, certo? E os dórios vão se instalar nessa região. Tá, e os aqueus que não conseguiram fugir, professor, o que aconteceu? Os aqueus foram escravizados, certo? Guardem muito bem isso que eu estou falando para vocês, dos dórios invadindo os aqueus e os aqueus escravizados, porque já já eu vou retomar essa história para vocês entenderem uma das cidades-estado. Mas veja bem, essas populações, portanto, fugiram, né? Os aqueus fogem. Esses aqueus já tinham misturas culturais com os micênicos, com os jônios, com os eólios. Então eles vão se espalhar por todo o mar Mediterrâneo. Essa é a primeira diáspora grega, certo? Ou seja, o espalhamento de povos que têm a cultura grega pelo mar Mediterrâneo. Tudo bem.
Aí nós temos o fim do período pré-homérico e o começo do período homérico. Galera, esse período homérico, ele é o seguinte, essa turma que foge da península do Peloponeso e se espalha, eles vão passar a se organizar em genos, certo? Sempre tá me trollando esse negocinho aqui, agora deu certo. Eles vão se organizar em genos. O que são os genos? As comunidades gentílicas, elas eram comunidades agrícolas, certo? Inicialmente, que se organizavam sob a liderança do patriarca, que era o homem mais velho da localidade. Esse cara tinha poder de vida ou morte sobre todas as pessoas que ali viviam. Então, esses genos aí, eles vão acabar se organizando, enfim, vão acabar existindo de uma certa forma e vão passar a crescer muito. Muito, 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 muito. Vai chegar um momento em que esses genos não tinham mais estrutura para suportar tanta gente, certo? Como assim, professor? Isso, é muita boca para comer e pouca terra para plantar. Esse é basicamente o problema. Naturalmente, como acontece com todas as sociedades humanas, quando você não tem recursos onde você está, a opção mais razoável é você migrar. Então, a migração após a desagregação dos genos, veja bem, os genos vão se desmanchar porque a galera vai embora. É a segunda diáspora grega, certo? Então a galera vai sumir, vai ir para outros lugares, buscar melhores condições de vida, buscar trabalho, buscar comida, buscar sobrevivência. Então, veja bem, essa é a segunda vez que eu estou falando para vocês, a segunda vez que nós temos um grande espalhamento de povos com a cultura grega pelo mar Mediterrâneo. Então é por essa razão que as cidades-estados são tão espalhadas pelo Mediterrâneo, ok? Tudo bem, vamos em frente. Quando os genos se desagregam, o que vai acontecer? As pessoas vão acabar se unindo em vários locais em torno de interesses em comum. Que interesses são esses, galera? Proteção de território, e isso significa civilizações mais agressivas. Comércio significa civilizações mais dinâmicas. Grupos de pessoas que entendiam uma legislação mais rigorosa, outros que entendiam que não. Essas pessoas vão se juntar por afinidades e interesses em comum, e aí vai começar a surgir as cidades-estado. Essas cidades-estado, elas vão se desenvolver dentro de uma lógica de direitos e deveres políticos dos cidadãos. Ou seja, é na Grécia Antiga que vai surgir o fundamental conceito de cidadania, que são os meus direitos e as minhas responsabilidades perante os meus semelhantes e perante o Estado. Portanto, através da cidadania, os habitantes criavam o seu vínculo com a coletividade. Essas cidades, como eu disse, eram independentes e nós temos duas cidades que vão se destacar, que são as duas cidades que a gente vai estudar. Professor, mas a gente só vai estudar duas? Não tinham várias cidades-estados? Sim, nós só vamos estudar duas, porque essas são as duas cidades que deixam heranças relevantes do ponto de vista histórico. Nem na escola, nem na faculdade, nem no pré-vestibular, nem no concurso, em nenhum lugar se estuda outra cidade que não seja essas duas, Atenas e Esparta. Galera, aqui eu tenho um mapinha para vocês terem uma ideia, que até infelizmente ficou em cima da imagem aqui, mas é só para que vocês consigam ver. Deixa eu apontar aqui para vocês. Ó, esses pontinhos aqui vermelhos aqui que vocês estão vendo, que eu estou com um apontador aqui, esses pontinhos todos são cidades gregas. Então percebam aqui, ó, na Ásia Menor, certo? Na ilha de Creta, no norte da África também tem, mas não aparece aqui. Todos esses pontinhos aqui são cidades gregas. Esparta, Atenas, Micenas, Olímpia, Erétria, Tebas, Dílios, Lesbos, Troia. Todas essas são cidades gregas. Então, galera, a ideia é, nós vamos estudar as duas cidades mais relevantes que vão nos ajudar a compreender um pouco da história da Grécia. Eu falei para vocês, lá na primeira diáspora grega, o seguinte:
Guardem bem essa ideia de que os dórios expulsaram os aqueus e escravizaram os perdedores, certo? Lembram? Beleza, porque é agora que nós vamos voltar nessa situação. Quem são esses perdedores, galera? Quem são esses vencedores? Os dórios, os aqueus? Então, foi nesse processo de conquista que os dórios expulsaram os aqueus, escravizaram boa parte deles e fundaram a cidade de Esparta. Portanto, Esparta foi fundada por dórios. Tá, professor, e os aqueus, o que aconteceu com eles? Os aqueus eram os escravos de Esparta. Isso aqui, por exemplo, vocês podem imaginar como uma pirâmide social que vocês estão vendo aí. Okay? Tá vendo? Ó, aqui, Esparta, né? No topo, os espartanos. Quem são os espartanos? São os descendentes dos fundadores da cidade, certo? Os espartanos, eles eram os caras que tinham posse de terra, eles eram os caras que tinham os escravos, eles eram pouco numerosos, eles eram minoria da população, isso precisa ser destacado, mas eles estavam no topo da pirâmide, era quem exercia direitos e essa coisa toda. Abaixo dos espartanos estão os periecos, que são homens livres, portanto não são escravos, mas eles não têm direitos políticos porque eles são estrangeiros, eles não são dali, certo? Eles eram pouco numerosos. A maioria dos periecos era comerciante, e como Esparta não era uma cidade comercial, os periecos são pouco numerosos. Agora, os ilotas, esses são os escravos de guerra e seus descendentes, que são quem? Os aqueus, os descendentes daqueles aqueus escravizados nas guerras de conquista. Portanto, galera, esse ponto já vai determinar uma característica fundamental da sociedade espartana, que é o militarismo, certo? A cidade de Esparta é uma cidade militar. Como assim, professor? A preocupação, galera, de Esparta era uma só. Era a guerra. Os homens tinham que estar preparados para a guerra 24 horas por dia. Eles não faziam outra coisa? Não faziam outra coisa. Só para vocês terem uma ideia, os homens espartanos, eles mal falavam. Porque eles diziam que falar, você gastava energia, e a energia deveria ser canalizada para a guerra. Então a educação de uma criança espartana ela já era voltada para isso. Só para vocês terem uma ideia de como funcionava o processo. Aos 7 anos de idade, as crianças eram jogadas no meio de uma floresta. Se elas conseguissem voltar para Esparta, certo? Elas já eram recebidas como um guerreiro e não mais como uma criança. Se ela não conseguisse voltar, evidentemente é porque morreu, né? Quando essa criança retornava, aí ela passava a receber o seu treinamento de guerreiro. E isso na escola. Ela aprendia o quê? Ela aprendia a matar, ela aprendia a sentir dor, ela aprendia a torturar, ela aprendia a sentir ódio, ela aprendia a controlar as emoções, ela aprendia técnicas de espada, de lança, de combate, ela fazia educação física para o corpo ficar mais musculoso, enfim. E as meninas eram educadas para atividades mais ligadas à casa, mais atividades domésticas. Além disso, eles tinham noções básicas de escrita e de matemática, certo? Bom, professor, mas então quer dizer que toda a educação, todo o processo espartano era para formar guerreiros, formar soldados? Exatamente, é isso. A vocação de Esparta é essencialmente militar, certo? Esparta não era uma democracia, como Atenas foi. Esparta era uma diarquia, um rei cuidava da administração do Estado, outro rei cuidava dos assuntos religiosos, havia um conselho de cidadãos que poderia opinar sobre os assuntos e as decisões eram tomadas de forma colegiada. Mas não havia votação, não havia debate público sobre as coisas, era um pouco diferente de como funcionava em Atenas. O fato é que os espartanos, eles, por vocação, por interesse em comum e principalmente por necessidade, porque talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que Esparta virou essa cidade absolutamente militarizada? Por uma razão muito simples. Aqui ó gente, os ilotas, que eu estou apontando aqui para vocês,
Os ilotas, vou até sublinhar ele aqui, os ilotas eram maioria da população. Ou seja, se por acaso eles não estivessem, os espartanos, preparados integralmente para o combate o tempo todo, os ilotas poderiam subverter a conquista e escravizar os espartanos, retomando aquela terra, certo? Então isso explica a vocação militar de Esparta. Já o caso de Atenas é completamente diferente. Atenas era uma cidade extremamente cosmopolita, gente. Ela era uma cidade que recebia comerciantes de todo o mar Mediterrâneo. Vendia-se e comprava-se de tudo, desde escravo a vinhos, azeite, alimentos de toda a natureza, livros. É em Atenas que surgem as academias de filosofia. E isso é uma coisa importante para a gente entender, que é o seguinte: a democracia surge em Atenas e a filosofia também. E lá no começo da aula eu falei para vocês o seguinte: olha, a democracia, a filosofia é a filha mais linda da democracia, né? Disse isso para vocês. O que uma coisa tem a ver com a outra? A filosofia só surgiu por causa da democracia. Porque olha só, a democracia grega ela era direta. Então o que acontece? Os gregos se reuniam, os atenienses se reuniam numa assembleia, e aí uma pessoa tinha que convencer a outra de que as suas ideias eram as mais corretas, né? Os cidadãos faziam isso. Então, para eu convencer você de que eu estou correto, eu preciso argumentar bem. Eu preciso mandar o meu recado para você e você vai olhar, não, realmente você me convenceu. Agora, argumentação é técnica. Tem um monte de técnica de argumentação que a filosofia discute, né? Só porque por conta da democracia estar sendo esse exercício de convencimento na Grécia, surgiu um grupo, galera, um grupo de pensadores que são chamados sofistas. Quem eram os sofistas? Eles eram argumentadores, eles vendiam cursos de retórica e de argumentação. Ou seja, eles ensinavam as pessoas a convencerem outras de alguma coisa. Só porque os sofistas tinham um problema. Os sofistas não tinham nenhum compromisso com a verdade. O negócio deles era vencer a discussão. Sabe quando a gente briga com a esposa, com o esposo, com o namorado, que chega uma hora que não importa mais quem tem razão, só tem que terminar isso, só tem que vencer a discussão. O negócio dos sofistas era esse, eles não tinham compromisso com a verdade, nem com a produção de conhecimento. E aí o que acontece? Eles começam a instruir os cidadãos em como debater, em como desqualificar argumentos, em como vencer um debate, só porque esses debates não tinham compromisso com a verdade, portanto não tinham seriedade, não produziam conhecimento. E aí que surge o Platão, o Sócrates, perdão, que é o cara que vai criar uma técnica chamada maiêutica, em que ele ficava pedindo definições para os caras, para os argumentadores, para os sofistas, e quebrava as pernas dele, porque os caras não tinham a resposta, era tudo inventado, era tudo uma coisa relativizada. E aí a filosofia surge como uma ferramenta de buscar conhecimento, contudo, tendo necessariamente o compromisso de produzir um conhecimento verídico, um conhecimento verdadeiro. E essa civilização aqui, gente, essa cidade de Atenas, era uma cidade basicamente comercial, certo? Vendia e comprava de tudo. As crianças recebiam na escola noções de matemática, noções de escrita, noções de retórica, aprendiam de oratória, recebiam educação física para ter corpos, a história do mens sana in corpore sano, né, que é mente sã em corpo são. Aprendiam também técnicas militares, mas era uma educação mais diversificada, não necessariamente uma educação voltada para a guerra, como era o caso dos espartanos. Os grupos sociais são os eupátridas, que eram os cidadãos e suas famílias, ou seja, os descendentes dos fundadores da cidade e as suas famílias. As mulheres não tinham direitos políticos. Os escravos não tinham direitos políticos. E os metecos, que eram estrangeiros livres, eles também não tinham direitos políticos. Então, galera, olha só. Esses escravos aqui, eles geralmente eram comprados.
mas eles também poderiam ser adquiridos por meio de guerras ou por dívidas com o governo. Então, olha só, é importante a gente entender o seguinte: a democracia, mesmo que ela tenha surgido na Grécia, é uma democracia extremamente excludente, porque ela inclui homens que participassem das assembleias e que estivessem em condições de lutar e que fossem descendentes dos fundadores da cidade. 10% da população, certo? Mulheres, não. Escravos, não. Estrangeiros, não. Mesmo que fosse da cidade, mas se não fosse descendente de um fundador, também não participava. E isso mostra o caráter de uma sociedade aristocrática. Ou seja, o que determina a sua cidadania é a sua origem de nascimento, certo? E aí, por conta dessas relações, a gente vai ter uma sociedade bastante excludente. É importante entender uma coisa na questão dos gregos, o quanto que a democracia, ela por si só, ela tem pouco significado. Vou explicar para vocês. Se a gente discute democracia sem discutir cidadania, não adianta nada. Porque, tudo bem, democracia é o direito dos cidadãos, mas se a gente não fizer a pergunta, mas quem é cidadão? Quem é considerado um sujeito de direitos, né? Esse era o problema de Atenas. Pouquíssimas pessoas eram sujeitos de direitos. E as mulheres, inclusive, são negligenciadas absolutamente da sociedade ateniense em todos os aspectos. Então, por exemplo, as mulheres eram vistas só como mães. Os homens olhavam para elas somente para procriação. Até se fossem para fazer sexo, por prazer e coisas assim, eles não faziam com mulheres, eles faziam entre homens. E aí você talvez pense o seguinte: então eles eram todos gays. Também não dá pra gente dizer isso, porque o conceito de homossexualidade ainda não existia. Era tão somente uma sexualidade. A sexualidade ateniense, ou grega, porque isso acontecia em outras cidades também, ela era uma sexualidade homoafetiva. E aí, veja bem, as mulheres não podiam ver os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos, que eram jogos feitos em homenagem aos deuses, os competidores eles competiam nus, né, completamente pelado, porque não havia trajes adequados para as provas. Uma mulher poderia ser, inclusive, condenada à morte por estar vendo uma prova dos Jogos Olímpicos. Como é que a civilização grega vai chegar ao fim? Através de dois processos: das guerras externas e defensivas e das guerras internas e ofensivas. Primeiro eu vou falar sobre as guerras externas e defensivas, que são as guerras médicas. Essas guerras médicas, elas são travadas contra os persas. Cara, os persas, quem já viu aquele filme 300, né, que é uma lenda espartana, de que 300 soldados espartanos teriam derrotado 30 mil, alguma coisa assim, persas, é uma lenda, é algo mitológico, mas não foge da realidade dos ataques insanos que os persas fizeram aos gregos e não tiveram êxito. Porque o que acontecia? Os gregos, eles fizeram alianças entre as cidades, eles faziam ligas para organizar a defesa da Grécia. E tiveram sucesso nessa defesa. O problema é o seguinte: toda guerra custa muito caro para um povo, porque morre muita gente, porque você tem que investir muito recurso, e aí investindo esse recurso você ou tira de outras áreas vitais ou precisa aumentar impostos, então é muito desgastante, né? Aí o que acontece? Essas ligas, como por exemplo a Liga de Delos, que foi uma liga que Atenas encabeçou. A Liga de Delos foi uma liga vitoriosa, e aí, a partir do momento que a Liga de Delos vence os persas em vários combates, Atenas vai se achar no direito de impor a sua vontade política a todas as cidades gregas no mar Mediterrâneo, o que vai desagradar profundamente Esparta, que vai fundar uma outra liga, a Liga do Peloponeso. E aí vai haver uma guerra entre Atenas e Esparta, a chamada Guerra do Peloponeso. Essa já é uma guerra interna e ofensiva, como vocês estão vendo ali. E aí, gente, essa guerra interna e ofensiva, ela vai ser entre as cidades-estado que vão se destruir completamente. Veja bem, as cidades já vêm enfraquecidas por conta dos persas,
agora elas vão passar a se atacar sistematicamente umas às outras, e em meio a todo esse contexto militar, em todas essas guerras, os persas enfraquecidos vão acabar sendo conquistados pelo Império Macedônico, que era inicialmente comandado pelo glorioso Filipe II, mas que durou pouco tempo seu governo, porque ele morreu e assumiu o trono o seu filho, um dos grandes conquistadores da história da humanidade, o glorioso Alexandre o Grande, imperador macedônico. E assim chega ao fim a história dos gregos, mas não o legado. Por quê? Porque o Alexandre o Grande, ele havia estudado na Grécia, ele era completamente fissurado na cultura grega, ele era apaixonado pela cultura grega, e ele vai inaugurar o último período da história da Grécia, mesmo que ela já esteja conquistada, que é o período helenístico. Como assim, professor? É um período de difusão da cultura grega no Oriente. O helenismo é uma mistura dos elementos da cultura grega com a cultura egípcia, com a cultura da Mesopotâmia e todas essas coisas. Então o helenismo vai ser essa última fase da história da Grécia, que é essa mistura cultural. Beleza, galera? Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. Mantenham-se firmes nos estudos. Até a próxima. Valeu. Tchau.